Moi, moi! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi trabalhar na Disney. Eu vi um post no Instagram de uma menina falando que tinha ido trabalhar na Disney e que tinha sido muito legal, que era o sonho dela. E muita gente estava nos comentários escrevendo que não acreditava ou querendo mais detalhes sobre como foi a experiência. Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente para responder esses comentários e para falar como é que foi trabalhar na Disney, como que eu fui parar lá, como que eu fui pra Disney. Então, se você ama a Disney, continua assistindo. O ano era 2013. Eu tava no primeiro ano da faculdade. Minhas irmãs já tinham ido pra Disney trabalhar 2 vezes antes de mim. Eu falei, eu tenho que ir, é muito legal, é uma experiência maravilhosa, porque eu já conhecia o programa pelas minhas irmãs. É um programa que tem no mundo inteiro, aqui em todos os lugares tem. Os universitários vão, trabalham durante as férias, muitas universidades permitem que eles fiquem 1 ano lá e dentro da Disney você tem uma universidade Disney também, você pode aprender línguas, você pode aprender tudo. Tem vários cursos de negócios e tal que você pode fazer lá. Então não é só trabalhar pra quem vai por 1 ano, que são os outros países. Então aqui na Alemanha, quem é alemão vai e fica 1 ano nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Quem faz o programa fica 1 ano, mas para nós, na minha universidade, eu fiz Federal de Goiás, era só 3 meses e não contava como hora extra, não contava como horas. Se você vai, você perde basicamente que um semestre, né? Eu perdi várias matérias por causa do programa, mas eu não tava nem aí, eu queria muito ir. Teve uma entrevista em Belo Horizonte, então eu tive que ir pra Belo Horizonte, tinham várias pessoas, e nessa entrevista eles falaram mais ou menos sobre o que você poderia fazer, qual que seria o trabalho. Então tinha camareira, tinha o pessoal que limpa, que tira o lixo. No meu caso, realmente trabalhar nos brinquedos, né? Eu ficava na entrada do brinquedo, falando oi, tudo bem e tal, contando as pessoas, arrumando a fila e deixando as pessoas entrarem aos poucos, cada um de uma vez e tal. Tem vários outros trabalhos que você pode fazer, então na minha época tinha salva-vidas. Eles têm algumas restrições dependendo do país, tem alguns brinquedos que brasileiro não pode trabalhar, que é muito engraçado. Tem várias lendas da Disney também, de coisa que pode, que não pode. Quando você vai, você ouve várias coisas. E eu tô falando da minha experiência pessoal. Então eu trabalhava nos brinquedos, eu tinha amigas que trabalhavam em lanchonete, tinha muita gente que trabalhava com fast food, e todo mundo morava em um condomínio fechado junto. Então só o pessoal desse programa para universitários. Era um condomínio da Disney que tinha piscina, academia e tal, só que a gente tinha que morar lá, então se eu arrumasse um apartamento mais barato, eu não podia mudar, eu tinha que morar lá. Lá dentro também tinha os ônibus da Disney mesmo, que levavam a gente pros parques, levavam a gente pro trabalho. Eu pagava muito em comparação com quanto eu ganhava. E assim, eu paguei minha passagem pra ir para as viagens pra Belo Horizonte, eu sou de Goiânia, então eu tive que ir pra Belo Horizonte. E depois dessa primeira palestra que a gente fez em Belo Horizonte, e depois dessa palestra, da primeira palestra, eu voltei pra Belo Horizonte mais uma vez pra fazer uma entrevista pessoal. Eu e mais uma pessoa me entrevistando, uma americana, falando em inglês. E aí ela perguntava qual o seu personagem favorito da Disney, qual o seu parque favorito da Disney. Foi um processo demorado, não foi rápido. Uns 6 meses de planejamento pra eu conseguir ir. Eu lembro que eu comecei bem no começo da faculdade e aí eu fui no meu 2º período. E aí eu tive que ir pra Brasília tirar o visto de trabalho. Aí foi todo mundo junto, o pessoal de Goiânia foi junto, marcou junto e foi. A Disney mandou um papel pra nós, foi super tranquilo, o pessoal da embaixada já sabia o que era, o que a gente tava fazendo lá. E aí eu fui sozinha, sem conhecer ninguém, pra lá. Na verdade, eu tinha um conhecido de Goiânia que foi também, que fez o processo junto comigo. E aí eu morava com 6 meninas, 6 brasileiras, o que foi ótimo pra mim, assim, eu adorei, porque eu já trabalhava o dia inteiro com os americanos e com gente do mundo inteiro, e quando eu chegava em casa eu tinha um refúgio, eu tinha as meninas do Brasil. Mas, como eu falei, todo mundo do mundo inteiro morava nesses condomínios, então tinha gente que morava
um brasileiro, um alemão, um chinês e um americano na casa. Era normal isso, inclusive. A gente teve que comprar sanduicheira, tinha algumas coisas tipo panela e tal, mas teve várias coisas que a gente teve que comprar. Então assim, foi um investimento aí também, a gente ganhava em dólar e tal, mas a gente também saía, viajava, passeava e tal, então assim, eu não consegui juntar quase nada de dinheiro. O objetivo não foi ganhar dinheiro. Eu sei que teve algumas pessoas que não saíram, que não fizeram nada e que conseguiram juntar dinheiro. E muitas pessoas também compravam assim, celular, essas coisas, no fim do programa dos 3 meses. Eu acho que 3 meses era muito curto, era um tempo muito curto. Então, meu trabalho era muito legal porque eu ficava em contato o tempo todo com pessoas, né? Todo mundo que vinha passava por mim. E aí o brinquedo, né? Não era bem um brinquedo. O que eu trabalhava era conhecer o Mickey. Só que o Mickey falava e muita gente não sabia, porque a maioria dos personagens é mudo, né? Eles só dão uma ceninha e tal. Só que o Mickey que eu trabalhava, ele falava. Eu não posso falar muitas coisas sobre os bastidores, porque a gente tem medo, né, de falar, mas era uma tecnologia lá que o Mickey falava. E muita gente não sabia disso, então eu ficava, às vezes não tinha ninguém lá, indo lá conhecer o Mickey, e eu ficava, gente, vem, entra, o Mickey quer conhecer vocês. Aí o pessoal falava, tá, tipo, eu quero ir em montanha-russa, né, eu quero fazer outras coisas. Aí quando eles saíam de lá de dentro, eles, nossa, o Mickey cantou parabéns pra mim, feliz aniversário, nossa, o Mickey falou com a gente e tal, que legal. Então assim, o pessoal ficava muito emocionado com o Mickey falante. E aí o meu trabalho era basicamente deixar todo mundo entrar e quando não tinha nada pra fazer, é claro, a gente varria um negócio aqui, tirava um lixo ali, mas esse não era bem o nosso trabalho. Mas na Disney, eles falam que todo mundo lá trabalha com limpeza. Então se você vê qualquer coisa suja, é o seu trabalho de pegar e limpar. Então você não pode ficar esperando alguém chegar pra tirar o papel que tá no chão. Você tem que deixar o parque sempre limpo. E o parque realmente é muito limpo, tem lixeiras a cada 10 passos. Outros treinamentos que eu recebi 2 semanas só de treinamento. Foi pra falar com pessoas, pra falar com crianças, coisas que eu aplico na minha vida até hoje, assim, de olhar no olho. E quando eu falo com a criança, eu abaixo e fico no nível dos olhos dela, eu não falo de cima pra baixo e tal. São coisas muito úteis que eu uso até hoje. E um outro trabalho que eu tinha além desse brinquedo do Mickey era basicamente brigar com as pessoas na rua. Eu andava pelo parque quando tinha as paradas, que era tipo um carnavalzinho assim. Eu andava pelo parque e ficava checando se estava tudo certo. Se estava errado, eu ia e brigava com as pessoas. E aí tinha muito assim, cheerleader que subiam uma em cima da outra. Aí eu ia lá e falava, não, desce. Aí vinha o carro da parada, né? E aí o pai colocava o filho em cima da árvore pro filho ver. Aí eu, não, desce e tal. Então meu trabalho basicamente era ver se estava tudo certo e brigar com as pessoas. E eu podia expulsar pessoas do parque também, porque eu tinha contato com a segurança e tal. Eu nunca fiz isso, mas muitas vezes eu ameacei. Porque a gente tinha que deixar a saída de emergência livre. E às vezes chegava um pessoal e sentava na saída de emergência. Aí essa era a maior dor de cabeça que eu tinha no dia a dia, que era o que eu perdia a voz, assim, eu perdi a voz várias vezes quando eu trabalhava lá, porque eu tinha que brigar mesmo com o pessoal não entendia. Eu falava, aqui é saída de emergência, você não pode ficar aqui. Aí o pessoal, nossa, gritava e ficava muito chateado comigo. E aí, muitas vezes era brasileiro e eu falava inglês, e aí eles falavam entre si em português, vamos fingir que a gente não tá entendendo, que ela vai embora. Aí eu falava em inglês, já. Porque tava frio, eu tava de touca, aí eu falava assim, segurança, eu preciso de tirar uma pessoa do parque. Mentira, de brincadeira. Só que eles pensavam que era verdade, eles entendiam eu falando português e saíam. Assim, tinha muita gente que tentava passar a perna em mim, sabe? Ficar lá e se fazer de louco. Mas era o meu trabalho, né? Eu tinha que deixar aquele lugar livre. Então, às vezes, eu tinha que gritar mesmo e tirar as pessoas de lá. Eu era menor de 21 anos, então eu era menor de idade pra beber. Mas eu podia entrar nas boates, eu ficava com um X assim na mão.
sistema muito ridículo. Mas eu tava no país deles, eu tinha que respeitar as regras deles. Aí quando você começava a curtir a noite, a dançar, a boate fechava, que era 2 horas da manhã, em ponta, a boate fechava. Aonde a gente trabalhava, na Disney, onde a gente morava, não era bem Orlando, era afastado um pouco. E aí tinha as boates entre lá. Mas se a gente quisesse ir pra festa em Orlando, tinha um Party Bus, que é um ônibus de festa, que basicamente buscava todo mundo, você pagava $1. E aí você tinha uma pulseirinha e aí eles levavam vocês pras boates. As boates pagavam eles, claro, né? Devia ter algum tipo de combinação. Aí eles levavam a gente pras boates, muitas vezes tinha 3 boates em uma noite e o trem fechava 2 da manhã. Enfim, aí a gente ia pra boate e tal em Orlando com esse ônibus e voltava. E aí voltava todo mundo junto também pra casa. E aí, assim, né? Eu não posso falar que foi, né, um crime. Mas eu bebia, né, em casa ou no ônibus e tal, só não podia beber na festa mesmo. Tinha gente que ia pro banheiro e bebia também. Brasileiros. Não, mas eu acho que todo mundo fazia isso. Porque você tá dentro da festa, né? Então, assim, é meio... Eu ficava o dia inteiro trabalhando e eu saía à noite todo dia. Mas era só 3 meses, eu queria muito aproveitar aquilo. E aí eu aproveitei os parques também nos meus dias de folga, eu ia pros outros parques, né, porque eu trabalhava no Magic Kingdom, que é aquele parque que tem o castelo, e aí são 4 parques, né, e tem os parques aquáticos também, mas tava um pouco frio pra isso na época, foi no inverno lá. E aí eu ia pros parques no meu dia livre, quando eu tinha qualquer folguinha eu ia pros parques. E aí minha mãe falava, você já trabalha no parque de diversão, por que você vai pro parque de diversão na sua folga? Mas eu queria aproveitar ao máximo, né? Porque eu podia entrar em tudo de graça. E eu tinha vários descontos em comida, eu tinha vários descontos. Isso valeu a pena. Pelo desconto, valeu a pena. Mas assim, igual eu falei, eu tive vários gastos pra ir e o dinheiro que eu ganhei, eu gastava lá dentro também. Você tem um tanto X que você tem que trabalhar, que é obrigatório. Mas se você quiser trabalhar mais, você também pode ir pegando trabalho a mais. E aí muitas vezes desse trabalho a mais era em outros parques, era em outros lugares, era em outras coisas. Então era um negócio que eu fazia às vezes. Eu falava, eu tô de folga, mas não tem ninguém mais de folga, eu vou estar sozinha de folga, eu vou pegar e vou trabalhar em outro parque. Porque aí eu conheço outro tipo de trabalho aqui. E aí eu fazia isso, aí às vezes eu falava, por que eu fiz isso? Eu podia ter ficado em casa, ou então passeando sozinha. Mas eu aprendi muito a curtir minha própria companhia também. Eu tinha vários amigos lá, eu fiz amigos pro resto da minha vida, eu tinha muito amigo lá. Só que tava todo mundo trabalhando muito. Inclusive as meninas que moravam na minha casa, a gente tinha que combinar pra se encontrar, porque tava todo mundo trabalhando muito. Então muitas vezes você tava sozinha. Às vezes meu horário de trabalho era às 4 da tarde, e aí eu ia 10 da manhã e curtia o parque. Eu acho importante a gente aprender a curtir a nossa própria companhia também, a fazer as coisas sozinhas. Isso me ajudou muito na minha vinda pra Alemanha, porque eu tenho minhas pessoas aqui e tal, mas bem ou mal, assim, é muito mais solitário do que morar na cidade que você nasceu e que toda a sua família tá e que você ficou a vida inteira. Provavelmente eu tô esquecendo muitas coisas. Se vocês têm dúvidas, perguntas, escreve aqui nos comentários que eu vou tentar responder tudo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa a curtida de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês verem os novos vídeos sempre que eu postar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Auf Wiedersehen!